E seguimos falando de trigo porque, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve colher a maior safra do cereal em 32 anos. A produção brasileira está estimada em 9 milhões de toneladas, aumento de 17,6% em comparação com a safra passada. Mas como ficam os preços no mercado interno e também no mercado externo? É o que nós vamos saber com o consultor em gerenciamento de riscos da StoneX, o Jonathan Pinheiro. Boa tarde, Jonathan. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Exatamente, a Conab... Opa, desculpa. Não, por favor, eu só ia justamente introduzir aqui a nossa conversa, como, né, que o mercado reagiu a esses dados da Conab, porque a última safra já havia sido histórica, não é isso? Isso, exatamente. A safra 21-22 já veio com grandes estímulos de preços, né? A gente vinha com impactos do Covid-19 ainda trazendo impactos ao mercado das commodities, do trigo também. Vários países restringindo as exportações com muitas incertezas, buscando a proteção da oferta, garantindo os seus estoques, mantendo seus estoques internamente, essa oferta interna, e restringindo as exportações. Então, de maneira geral, a gente teve uma menor disponibilidade de trigo no mundo e os preços vieram para cima. Isso trouxe estímulos também para os produtores brasileiros produzirem mais. Isso já trouxe um incremento bem significativo na nossa safra. E agora, com essa indicação da Conab trazendo essa estimativa para a próxima safra de 9 milhões de toneladas, o cenário é semelhante. A gente não tem mais tantos impactos relacionados ao Covid, mas a gente tem sim um cenário onde na última temporada tivemos uma quebra no hemisfério norte, com o Canadá e Estados Unidos tendo produções menores. A gente teve uma quebra bastante expressiva na Rússia, e isso trouxe os preços internacionais para cima, além de algo que vem se falando muito hoje em dia, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que potencializou todo esse cenário. A gente tem dois dos quatro principais exportadores mundiais em guerra, retirando grande oferta do mundo e causando muitas preocupações dos principais compradores mundiais. Isso trouxe os preços para cima e, de maneira geral, acaba estimulando também os nossos produtores aqui, além de uma moeda que no Brasil, de maneira geral, segue desvalorizada, vem se desvalorizando agora mais recentemente novamente, e isso potencializa aí os preços não só no mercado doméstico como no mercado internacional, estimulando os produtores. Hoje a gente tem aí uma faixa de, tanto para os preços internacionais como para os preços domésticos, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. E com essa projeção de uma safra recorde, né, Jonathan, pode existir então uma redução das importações. Como é que fica esse cenário? Isso é um cenário, não necessariamente vai acontecer isso, né? Exatamente porque ano passado, dado o momento de guerra, a gente teve aquela explosão dos preços internacionais. A gente viu a Rússia e a Ucrânia saindo quase que imediatamente do mercado. A gente teve as sanções dificultando os pagamentos para a Rússia e uma redução gradual das exportações russas. E quase imediatamente a Ucrânia fechando os portos. Isso trouxe as preocupações com a oferta e os preços explodiram. No Brasil não houve esse movimento, então a gente não viu essa alta das cotações aqui, até porque em reais no mercado interno a gente estava com cotações mais elevadas, mas em dólares, também levando em consideração a desvalorização cambial aqui, a gente teve o trigo mais barato do mundo. Isso por si só fez com que os compradores olhassem com bons olhos para o nosso trigo brasileiro aqui, e nesse ano comercial de 21-22, que se encerra agora no final de julho, e começou lá em agosto, a gente teve 3,1 milhões de exportação, algo inédito no Brasil, exportações recordes, um volume muito significativo, apertou bastante os nossos estoques internamente, também favorecendo uma alta de preços, e de maneira geral a gente teve também uma questão favorável da logística aqui, que foi resultado da quebra da safra de soja. Para o ano que vem, a gente tem sim um cenário onde provavelmente não vamos ter uma nova quebra da soja, ou seja, a gente não vai ter tanta disponibilidade logística, mas ainda assim a gente acredita que o Brasil possa exportar cerca de 2,5 milhões de toneladas. E isso a gente tem que levar em consideração que não só o Rio Grande do Sul vai exportar. Nesse último ano comercial a gente teve 90% de exportações saindo do Porto de Rio Grande. E no próximo ano comercial agora, a partir de agosto, a gente pode ver o Paraná representando volumes um pouco maiores das exportações, já com algumas indicações de intenção dos agentes do mercado no Paraná, buscando já exportar. Então, é um cenário em que a gente deve continuar sim tendo exportações, e isso por si só
vai nos levar a um cenário onde o Brasil vai manter uma necessidade aí de pelo menos 6 milhões, um volume de importação na casa dos 6 milhões de toneladas, ao menos para manter os estoques de passagem que hoje já estão bastante apertados. Certo. Como você mencionou, né, a gente sabe que a guerra na Ucrânia foi um grande potencializador, né, dos preços do trigo nos últimos meses. O que mais está norteando, né, a cotação do cereal no mercado internacional? Queria que você citasse para a gente. Bom, além da guerra da Rússia e Ucrânia, que por si só já traz um viés de alta para o mercado, a gente tem problemas climáticos. Então, a gente pode novamente ter uma produção menor nos Estados Unidos. A gente já tem indicações de uma produção menor na Europa, principalmente com a França sofrendo bastante com questões climáticas. E, além disso, o mercado tem ficado atento a uma produção menor na Índia. A Índia que vinha aparecendo, se demonstrando uma alternativa à redução da oferta de Rússia e Ucrânia, porém o clima seco e quente que a gente viu não só na Índia, mas também afetando a Europa bastante, reduziu muito a produção deles e levou eles até mesmo a indicar que iam restringir as exportações. Então, a gente tem um cenário global novamente de estoques menores. Se a gente considerar, a gente tem os menores estoques mundiais desde 2017. Se a gente retirar os estoques chineses hoje, que representam cerca de 50% dos estoques globais, mas que de maneira geral, culturalmente, eles não entregam esses estoques ao mundo, a gente tem os menores estoques mundiais desde 2014, isso levando em consideração que o mundo gradualmente apresenta incremento no consumo, na demanda internacional, então a gente tem estoques bastante apertados. Mais recentemente a gente tem um cenário de recessão global, problemas, preocupações econômicas no mundo que levaram as cotações nas bolsas americanas a recuar bastante, voltar até mesmo a patamares pré-guerra, porém aqui na Estônia a gente acredita que esse recuo foi muito mais forte, dado que mesmo num cenário de recessão a gente não deve ter uma redução da demanda tão acentuada assim a ponto de mais que compensar esse fator da menor oferta. Então, de maneira geral, o nosso cenário aqui é um pouco altista para os preços no momento atual. A gente até vê nos últimos 2 pregões a bolsa em Chicago recuperando bastante, hoje subindo até mais de 5%. Tá certo, então, em relação ao mercado interno, também os preços altistas no curto e médio prazo, né, Jonathan? Obrigada aqui pela sua participação aqui no nosso jornal, Mercado e Companhia. Aproveito para te desejar um ótimo fim de semana. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, bom final de semana a todos.